boa noite, paz do Senhor. Eu sou o presbítero José Carlos. Quero te pedir que você já dê um like nesse sininho aí, desse canal, que é uma bênção de Deus. É um pequeno canal de uma pessoa humilde que abriu. E compartilhe com os seus amigos, para que esse canal venha crescer um pouco, sabe? E a palavra do Senhor venha a ser expandida através desse canal. Eu quero nessa noite saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. E quero deixar um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Atos, capítulo de número 10, versículo de número 32. Que nos diz assim: passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos estava numa cama. Queridos, Pedro foi um dos discípulos que Jesus escolheu a dedo. Pedro, ele andava ao lado com Jesus, mas chegou um determinado tempo em que Pedro nega a Cristo por 3 vezes. Mas nenhuma dessas 3 vezes Jesus jogou Pedro fora. O interessante é que quando falhamos, algumas pessoas nos jogam pedra, outras pessoas nos desprezam. E Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. Jesus foi humilhado, chicoteado, cuspido, condenado à morte de cruz, foi morto na cruz do Calvário, foi crucificado por mim, por você, por Pedro, para nos dar uma tão grande salvação, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Jesus, ele é morto, ele é sepultado, e a Bíblia vai nos dizer que ao 3º dia, a tumba fria não pôde segurar o nosso Jesus. A tumba fria não teve como segurar o nosso Jesus. Ele ressuscitou entre os mortos, e uma das primeiras coisas que Jesus fez foi o quê, queridos? Ir em busca dos seus discípulos. E diz a palavra em João que os discípulos estavam tudo preso, encerrado numa casa fechada, com medo de serem também assassinados. Quando Jesus chega no meio dos discípulos, ele diz: a paz seja convosco. E Jesus procura logo Pedro ali para ter um diálogo com Pedro. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo.
Aí Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. A segunda vez, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as tuas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí a Bíblia nos diz que Pedro começa a cair o semblante. E olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes. E começa a chorar. Aí Jesus diz: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Quando eu era mais novo, tu decidia para onde tu ia, Pedro. Mas vai chegar um tempo em que tu não pode decidir para onde tu vai. Jesus falava da morte de Pedro. O tempo passou e Jesus instruiu os discípulos, passando 40 dias, ainda com eles, instruindo e dizendo: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu preciso ir para o Pai, porque se não for, o Espírito de Deus não vem. Fique em Jerusalém, até que do alto venha um sinal, até que do alto seja revestido de poder. E depois sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Jesus subiu ao céu, foi visto por mais de 500 irmãos. E depois, na viagem missionária de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que Pedro passa ali pela região de Lida, visitando os irmãos, visitando a casa dos irmãos, passando Pedro por toda parte. Olha só, veio também aos santos que habitavam em Lida. E naquela cidade, meus queridos, havia um homem chamado Enéas. Havia um homem chamado Enéas ali em Lida, que já estava em uma cama, paralítico, por 8 anos. E Pedro, cheio da graça de Deus, porque no livro de Atos, capítulo 5, versículo 15, diz a Bíblia que o povo colocava os enfermos nas ruas e dizia: tão somente se a sombra de Pedro passe e cubra o enfermo, seria curado. De uma forma tão especial na vida de Pedro, que os irmãos traziam os coxos, aleijados, os atormentados de espírito, e eram libertos, e eram curados através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Coisa maravilhosa. Então, quando Pedro olha para Enéas, aquele Pedro que há muito tempo havia negado Jesus, aquele Pedro que era bruto, ele agora era transformado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. E estava ali Pedro diante de Enéas. E Pedro olha para Enéas
e diz: Enéas, Jesus te dá saúde nesse momento, aleluias. Toma a tua cama e anda, Enéas. A Bíblia diz que Enéas foi curado e volta ao convívio da sociedade. Meus queridos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E que a palavra de Deus seja o alimento para nossas vidas. Seja o alimento diário na nossa vida. Eu te peço, querido, que você compartilhe comigo. Compartilhe esse canal, faça ele crescer para a glória de Deus. Eu fecho deixando para vocês capítulo 10, versículo 38 da carta aos Hebreus, que nos diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11 vai dizer que a fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Nós vivemos pela fé, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé inabalável. E todos os dias temos que aceitar Jesus como Salvador. Aleluias. Temos que renunciar o nosso ego, o nosso eu, a nossa soberba e dizer: papai, perdoe todas as minhas falhas. Um forte abraço. Compartilhe esse canal, Presbítero José Carlos. Compartilhe, dá um likezinho aí, compartilha com seus amigos para que ele possa crescer. Aleluias. Um abraço, querido. Deus abençoe a cada um.